Olá pessoal, tudo bem? Retomando as atividades do canal, a gente ficou um pouco ausente, mas agora vamos retomar com força aí, já tem alguns vídeos engatilhados. E esse primeiro vídeo da retomada vai ser sobre um tema muito interessante, sobre o véu do esquecimento. Muita gente se pergunta, ora, se eu tive outras vidas, por que eu não lembro dessas vidas? E nesse vídeo a gente vai entender o porquê a espiritualidade entende de que a gente não deve ter ciência de fato das nossas encarnações anteriores, ok? Então fique conosco após a vinheta. E trazendo sempre o Livro dos Espíritos como nosso principal meio de aprendizado, na questão 392, Allan Kardec questiona o Espírito da Verdade. Por que o Espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E o Espírito da Verdade responde: o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz pelo esquecimento do passado. Sendo assim, ele é mais ele mesmo. Então, o que essa resposta nos traz? Ele diz que, caso a gente lembrasse desse passado, a comparação é feita com aquele que está no escuro e vê uma luz muito grande repentinamente. A gente não consegue enxergar essa luz no primeiro momento, porque é algo que nos cega, é algo que nos ofusca. E com o passado, seria exatamente a mesma coisa. Caso nós lembrássemos de tudo o que passamos nas existências anteriores, muito provavelmente a gente não teria tranquilidade para viver essa existência, para enfrentar os problemas dessa existência, porque ficaríamos presos a erros cometidos no passado. Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso também. E aí, conversando com alguns amigos, que é muito importante termos dúvidas que seriam habituais nesse tema, um deles me perguntou: como posso resgatar situações vividas no passado se não lembro dessas situações? É uma pergunta muito interessante. Porém, de forma direcionada pela espiritualidade, as provas e as expiações, de acordo com o que vivemos em encarnações anteriores, irão aparecer para que possamos enfrentá-las. Não com a precisão, com a riqueza de detalhe de que a gente lembrasse dos passados, até porque isso traria muito mais ônus do que bônus. Mas essas provas, essas expiações, estão no nosso dia a dia. Certo? Além disso, outro amigo me perguntou: existe alguma possibilidade do indivíduo lembrar de encarnações anteriores? E exatamente na questão 395 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? E o Espírito da Verdade responde: nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Isso é, para aqueles espíritos que estão em um patamar capaz de entender de maneira melhor aquilo que ocorreu no passado, é possível sim que sejam dadas essas revelações. Da mesma forma, através de tratamentos direcionados pela espiritualidade, como regressão, e aqui é importante a gente fazer a observação de que esse tipo de tratamento deve ser exclusivamente direcionado pela espiritualidade, no sentido de resgatar problemas de encarnações anteriores e de uma forma que a espiritualidade entenda que aquilo vai ser proveitoso para o espírito. Isso será possível. Infelizmente, muitos se perdem na questão da regressão como meio de uma curiosidade vã. Eu estou curioso sobre o que eu fui na existência anterior e eu quero fazer esse tipo de tratamento. A espiritualidade, logicamente, não indica esse tipo de situação, porque se fosse algo proveitoso, ele teria a possibilidade sim de lembrar daquela situação que ocorreu na existência anterior, certo? Então esse tratamento da regressão, por exemplo, é utilizado em situações de traumas, em situações onde o espírito encarnado ele não consegue conviver, por exemplo, com um determinado animal, certo? E entender todo esse processo que provavelmente ocorreu na existência anterior faz com que ele tenha uma possibilidade maior de êxito nessa encarnação. Ok? Então, esse tipo de revelação nem sempre é permitido pela espiritualidade, certo? É uma exceção, podemos dizer assim, o fato de ser permitido. E não devemos
ter essa curiosidade exacerbada, porque, meus irmãos, na maioria das vezes a gente não foi coisa muito boa na existência anterior. A gente cometeu erros aos quais nos arrependemos, aos quais temos vergonha, de certa forma, de ter cometido esse erro, mas tudo isso faz parte do processo evolutivo. Certo? Outra pergunta que me fizeram: assim que eu passo para o plano espiritual, eu lembro instantaneamente de todas as minhas encarnações? Não. Esse é um processo gradual, é algo que é feito em dosagem pela espiritualidade, porque poderia ser um choque muito grande para aquele espírito ele receber essa influência de outras existências de maneira imediata. Certo? Então, a partir do momento que vamos amadurecendo no plano espiritual, que vamos adquirindo determinadas habilidades, determinadas situações onde temos consciência maior, onde dominamos os nossos instintos de uma melhor maneira, aí sim é permitido que se vá lembrando de outras existências. Certo? Segue basicamente a mesma linha de quando estamos encarnados também. É algo feito de forma paulatina pela espiritualidade, por espíritos que nos acompanham, para que possamos ter uma chance maior de êxito também no plano espiritual. Isso é muito importante salientar. E por fim, muitos de nós romantizamos demais as nossas existências anteriores. Imaginamos sempre cenários de fartura, cenários de beleza. Então muitos imaginam: será que eu fui um príncipe na existência anterior? Um conde? Será que eu tive uma posição de destaque na Grécia Antiga, na Roma Antiga? Será que eu vivenciei isso tudo de uma maneira cheia de fartura, cheia de coisas belas? Mas na verdade, meus irmãos, dentro da nossa trajetória espiritual, o que nós mais enxergamos dentro das nossas existências, e isso eu falo a partir da literatura espírita, né? Que possamos ter esse contato, né? Como o próprio Emmanuel, que é um espírito de altíssimo calibre e que nos relatos se percebe muitas quedas também. Então, não devemos romantizar as existências anteriores. Então, se estamos aqui em um planeta de provas e expiações, se estamos aqui diante de uma situação não tão boa, passando por problemas habituais do dia a dia, quer dizer que nas existências anteriores provavelmente tenhamos cometido faltas graves. E que é uma grande bênção que Deus nos dá não lembrarmos dessas existências. Imagine você, se você tivesse cometido algo muito grave com aquele que hoje é seu filho, com aquele que hoje é seu marido, sua esposa, uma traição, um homicídio. Imaginemos que essa relação que hoje é tão boa, tão proveitosa, há 200 a 300 anos atrás foi uma relação de desgaste imenso. É possível. Então, é um presente, é um recomeço nós não lembrarmos das existências anteriores. Porque talvez, se tivéssemos todas essas lembranças, nós não conseguiríamos viver as nossas vidas atuais. Como é que eu olharia para minha esposa, sabendo que eu fui algoz dela em uma existência anterior, ou ao contrário? Então, é um presente de Deus, é uma dádiva que Deus nos dá, o véu do esquecimento. E para aqueles que perguntam: por que eu não lembro das existências anteriores? Está aí a resposta. Porque é uma nova chance, é um recomeço. É a chance de fazermos diferentes daquilo que nós fizemos nas existências anteriores. Mas com os aprendizados no nosso inconsciente dessas existências anteriores. Tá bom? Então, qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, certo? Essa interação é muito importante, até quem sabe a gente faça um novo vídeo para tirar essas dúvidas. E vamos tocando mais à frente. Muito importante, deixem também temas para que nós possamos comentar aqui no canal, realizar vídeos. Às vezes a gente fica um pouco órfão de temas aí, porque a cabeça de quem está iniciando na doutrina é um pouco diferente, e às vezes para o que para a gente é óbvio, para a pessoa que está iniciando é algo muito importante, que ela tenha essa dúvida. Então postem aqui nos comentários para que a gente possa estar realizando esses vídeos, ok? Então curtam, compartilhem e fiquem com Deus. Um grande abraço.